Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre Civic. Na geração oitava, a gente teve a grande revolução, né? O New Civic, aquele carro que quando chegou no mercado, todo mundo entortou a cabeça para olhar na rua, seja entusiasta automotivo, seja pessoa que não sabia nem de que carro se tratava e que não entendesse o mínimo de carro, que não soubesse nome de carro nenhum. Todas as pessoas, basicamente, que olhavam aquele carro na rua, acabavam sendo surpreendidas pela sua ousadia no design. E essa ousadia, diferente da geração 10, ela foi unânime em agradar. Pelo menos eu, deve ter alguém que não gostou desse carro por aí, mas eu já conversei com muita gente, já falamos sobre esse design desse carro com muitas pessoas, e dos mais variados gostos possíveis, eu não consegui encontrar ninguém que me falasse que não gostou daquele design. Eu já ouvi muitas pessoas falarem de outros aspectos em relação a equipamentos, em relação à suspensão, em relação a outras coisinhas que aquele carro tinha, mas em relação a design era unânime. Aquele carro realmente conquistou e trouxe uma tendência para o mercado que até hoje segue evoluindo em outros modelos, em outras marcas, e de uma forma geral criou-se um alvoroço em torno disso, né? Civic realmente agradou e convenceu bastante nessa época. Aonde foi que o Civic G8 ficou devendo? Pessoal, o Civic G8, apesar de ser muito bonito, ele ficou devendo em equipamentos, como por exemplo, em algumas versões você não tinha sequer o computador de bordo. Olha que coisa mais estranha para um carro dessa categoria. E aí talvez alguém possa chegar aqui no vídeo e dizer, ou pensar, não, Léo, mas nessa época, né, 2007, 2008, não era comum ter computador de bordo nos carros. E aí eu vou discordar um pouco de você. De fato, hoje é um item básico em qualquer carro, mas por mais que tivesse menos presente nos carros naquela época, você tinha carros como Fiat Palio, e eu tive um Fiat Palio 2003, 2004, numa versão ELX, que já contava com um excelente sistema de computador de bordo dentro de suas proporções. Tinha também aquele Follow Me Home, né, que é aquele sistema que você dá um corte de luz e ele te dá ali 30, 60 segundos ou até mais, se eu não me engano, acho que 90 segundos, como opções aí de tempo para você deixar o farol baixo ligado enquanto você chega ali até a porta da sua casa ou num lugar que estiver mais escuro. Isso no Fiat Palio em 2003, né? Então, se você tem itens como esse em um Fiat Palio, que era um carro de entrada, não desmerecendo o carro, porque era um excelente carro, mas era um carro de entrada, era um carro popular naquela época, você, para mim, não há como você justificar muito a Honda ter deixado de oferecer esses itens na época. Outro ponto que o Civic deixava a desejar também era em relação à suspensão. Não que isso fosse exatamente um defeito, mas era uma característica. E essa característica fazia com que ele fosse muito nichado. Muita gente acabou comprando aquele carro porque gostou do visual, mas logo depois acabou se desfazendo dele e voltando para o Corolla ou para qualquer outro carro que oferecesse um pouco mais de conforto da suspensão. Não só o conforto, como também a altura em relação ao solo, que era considerada baixa para a sua para usabilidade urbana, né? Então, muita gente gostou do carro, achou um carro bonito, achou um carro legal, mas na hora que começou a usar o Civic G8, sentiu aí a diferença, sentiu dificuldade em andar pela cidade, acabava raspando com muita facilidade para-choque, fora aí a rigidez da suspensão acima do aceitável para o público em geral. Quando você pensa em fazer um carro que não é nichado, que não é exatamente um carro esportivo, é um carro de dia a dia, um carro urbano. Outro ponto que ficou um pouquinho complicado ali no Civic G8, até começou bem antes do carro ser flex, porque quando o Civic era monocombustível, era somente a gasolina, ele era melhor em relação ao consumo, ele tinha um melhor rendimento de consumo de combustível. Quando o Civic passou a ser flex ali por volta de 2008, né? As primeiras versões de 2007 eram monocombustível. Quando ele passou a ser flex, ele passou a ter um consumo bem elevado. Algum ajuste de central eletrônica, alguma calibração que aconteceu ali para que ele passasse a ser flex, fez o carro ficar beberrão. E eu falo isso porque nós tivemos um Civic G8 que o carro era muito legal, mas ele bebia bastante. Inclusive, tudo que eu falei aqui foram coisas que eu verifiquei, que eu realmente constatei ali na usabilidade do G8. Era um carro realmente muito rígido, era um carro que era muito baixo e era um carro que consumia muito e faltava alguns itens de mordomia aí que eram comuns já, pelo menos a carros dessa categoria naquela época. O nosso Civic, inclusive, era um LXS 2008. Era uma versão de entrada, mas
com banco de couro, né? E câmbio automático. Você tinha os dois opcionais, do banco de couro e do câmbio automático. Você tinha como pedir isso. Mas o carro não tinha sequer controle de som no volante, muito menos controle de cruzeiro, pedal shift, nem nada desse tipo, nem computador de bordo. Era um carro interessante, era um carro instigante, era um carro que despertava o interesse das pessoas que viam na rua, mas que faltava algumas coisas para deixar a experiência de uso diário mais legal, mais agradável, né? E como é que a Honda fez para resolver esse problema? Como é que a Honda amadureceu esse carro? Foi exatamente quando ela fez o facelift e trouxe a nossa geração aqui, essa geração que eu estou dirigindo agora, a 9ª geração. O carro basicamente tem a mesma plataforma, tem praticamente aí o mesmo design de carroceria, e aí vai mudar basicamente algumas coisas pequenas, né, em termos de dimensões, mas esse redimensionamento trouxe mais conforto a bordo, melhorou um pouquinho a situação do porta-malas, porque a gente passou, enfim, perdemos o step tradicional, passamos a ter um step temporário. Esse foi o argumento que a Honda trouxe aí para aumentar um pouquinho o porta-malas de uma forma bem, né, enfim, questionável, aí muita gente não gostou, e claro, com uma certa razão. Mas ganhamos aqui um aumento do porta-malas em troca do step ser agora temporário. Ganhamos uma elevação da suspensão e uma recalibração de firmeza da suspensão também. Então você tem um carro hoje que ainda assim, vou deixar bem claro aqui, pessoal, o Civic G9 ainda é um carro firme, é um carro que ainda sente bastante o asfalto, mas nada que se compare a um Civic G8. É um carro ainda, se você comparar ele a um Corolla, ele é um carro ainda mais durinho, mais firme, mas se você compara em relação ao G8, é um carro bem mais confortável. Então teve essa mudança, esse amadurecimento para agradar mais ao grande público que consumia esse carro. E isso deu certo, porque esse carro aqui conseguiu ter um bom período de vendas, superando até mesmo o seu grande rival, o Toyota Corolla. Foi uma época onde o Civic conseguiu passar em vendas aí, em números, o Toyota Corolla, coisa que mesmo com grande sucesso de design, o G8, o New Civic, não conseguiu. Tá aí uma curiosidade que poucos imaginam, né? O Civic G9 vendeu e vendeu muito bem, porque ele trouxe realmente um conjunto mais amadurecido, mais aprimorado, muito embora algumas pessoas entortaram aí o nariz pro design dele em relação ao G8, né? O G8 realmente ficou mais imbatível, mais difícil de ser superado depois de termos conhecido ali toda aquela inovação. E aí teve quem não gostasse aí, por exemplo, da extensão da lanterna traseira que foi feita aqui na versão nacional, né? Eu também no começo não gostei muito, mas você acaba acostumando com o tempo. E hoje tá legal, é bonito, pra mim tá bom. E o conjunto da obra me agrada bastante. E aí entra naquilo que eu sempre falo, né? Gosto de design é uma coisa muito particular, é um valor subjetivo, por mais que haja quase uma unanimidade. Claro que vai depender do gosto. E isso também tem que ser observado no mercado, porque muita gente deixa de comprar um carro por conta do design também. Outra evolução importantíssima que aconteceu nessa geração aqui foi que o Civic passou a contar com o motor 2.0, que é esse motor aqui da versão LXR. A partir da versão intermediária, ele já passou a contar com um motor 2.0 aspirado de 155 cavalos. Foi uma evolução bacana, trouxe um melhor desempenho, principalmente em deslocamento da inércia, né? Para você sair da inércia, trouxe realmente um desempenho mais interessante. Mas na alta ficou bem parecido. Eu também tive o Civic G9 com um motor 1.8 e eu pude comparar bem ele com esse carro aqui, e realmente na alta eles são bem parecidos, né? Em altas rotações o carro se comporta de forma muito semelhante. Na baixa é que você realmente sente quando você vai sair da inércia, quando você pisa tudo. O G9 1.8 ele vai gritar mais do que o 2.0. Outra coisa interessante e uma peculiaridade, eu comentei que o motor 1.8 lá na versão G8, né, na geração 8ª, ele tinha um consumo elevado a partir das versões Flex. Isso foi corrigido a partir da 9ª geração. Mesmo na versão LXS, que era de entrada, ele passou a oferecer um consumo muito semelhante ao que a gente tinha na versão 2.0, que, diga-se de passagem, era excelente. Esse carro aqui, por exemplo, numa viagem, sem ficar se preocupando com a autonomia, andando normal, eventualmente ultrapassando, fazendo alguma retomada sem exagerar, ar-condicionado ligado, 100, 120 por hora, dependendo da estrada, se não for uma estrada com muita subida, né, e também sem ajuda de muita descida, seja mais plana, né, predominantemente mais plana, você vai fazer uma média entre 15 a 16 km com 1 litro de gasolina, tá?
Então é um carro que se tornou bem econômico para mim e para sua época, assim, para sua categoria e na sua época, se tornou um carro bem econômico. Então aquilo que a gente via faltando lá no Civic G8, a gente viu aqui de forma quase que abundante na versão G9. Não só um computador de bordo, mas um sistema de quase uma multimídia, né? Ficou entre um computador de bordo e uma multimídia. Para computador de bordo passou, né? Transcendeu o computador de bordo, mas para multimídia ficou devendo. Então é o sistema iMedia, né? Que é bem completo. Você não só tem as informações de computador de bordo bem configuráveis aqui, bem personalizáveis, inclusive, com algumas opções de visualização bem interessantes, como também configurações do carro. Você consegue aí, através do iMedia, configurar travamento de portas, como você quer que aconteça, se é quando você coloca a chave, quando tira a chave, quando atinge uma certa velocidade, toda a parte de iluminação do carro, de faróis, do sensor crepuscular, luz de salão aqui interna, tudo, né, travamento de portas, tudo você consegue configurar como você quer que aconteça. Então o Civic realmente ficou bem legal, ficou bem interessante, ficou mais adequado à sua categoria, ficou mais moderno com essa atualização na geração 9. E diga-se de passagem, pessoal, a iMedia é de série em todas as versões do Civic nessa geração aqui. Quem comprou a versão mais básica já ganhava ali de cara o iMedia com todas essas funções, computador de bordo, câmera de ré também, que era de série, entre muitas outras funcionalidades bacanas e interessantes aí para o dia a dia. Então o Civic G9 realmente trouxe um amadurecimento, melhor consumo de combustível, melhor suspensão, maior altura em relação ao solo, nível de equipamentos melhor, o ar-condicionado também de série já era digital. O carro ficou bem mais interessante de se utilizar, e tudo isso sem perder nada da sua essência de ser um Civic, com aquela tocada mais instigante de andar. Para quem gosta de Civic sabe como é que é. Então nada disso foi perdido aqui na geração 9. O câmbio dele é automático com conversor de torque, aqui ainda não era CVT, e isso é um ponto que vai agradar muito mais do que desagradar, né? Muita gente aí realmente não gosta do câmbio CVT. Tá aí algumas diferenças entre o Civic G8 e o Civic G9. Cada um tem as suas virtudes e as suas faltas. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, pessoal, abraço, tchau!